Naquela noite, meu genro, Bruno, me confundiu com a própria esposa, com minha filha Marina e minha neta Bia viajando para fora do país. Só restávamos nós dois na casa, o ar estava pesado, impregnado com um cheiro forte de álcool e uma solidão inconfessável. Jamais imaginei que, ao descansar por um momento na cama da minha filha, exausta de cansaço, eu estaria abrindo as portas para uma confusão irreversível. Aquele segredo, como um espinho invisível, cravou-se fundo na nossa relação a três. Teria sido um acidente inevitável, ou a fissura de um desejo adormecido há muito tempo. Bruno, acorda um pouco. Sou sua sogra. Para com isso. Mãe, por que você tá falando igual a Mari? O hálito quente, carregado de álcool, pairava sobre mim. Era óbvio que Bruno estava completamente bêbado. Você pode acender a luz, por favor. Não é melhor no escuro. Ah, eu senti tanto a sua falta. Sua respiração roçou meu pescoço. E um arrepio percorreu meu corpo. Não, Bruno. A Marina está viajando. Longe. Eu sei. É por isso que eu te quero mais ainda. Ficamos uma semana sem nos ver. Seus braços me envolveram completamente. Aquele peito musculoso e firme pertencia à juventude masculina. Bruno, se controla. Minha voz, porém, saía cada vez mais fraca. Eu mesma percebia o que, de fato, meu íntimo desejava. Naquele instante, senti uma confusão gigantesca chocar-se contra a minha razão. Meu Deus! Naquela noite, no quarto da minha filha, algo irreparável tinha começado. Se você gosta das nossas histórias, por favor, se inscreva no canal do meu canal e nos apoie para receber o conteúdo mais rápido. Então, a história de hoje começa agora. Eu me chamo Dona Lúcia. Tenho 50 anos. Meu marido faleceu há 7 anos. Tive minha filha, Marina, aos 25, e a criei sozinha. Depois que meu marido se foi, morei sozinha em um apartamento pequeno até que, um dia, Marina veio me procurar. Marina tem 34 anos e é professora de yoga. Meu genro, Bruno, tem 36 e é gerente de projetos em uma startup de tecnologia. Eles e minha neta, Bia, que está no ensino médio, formam uma família de 3. Minha filha sugeriu que eu fosse morar com eles. Ela disse que em um sobrado de 2 andares no subúrbio de São Paulo havia um quarto vago. Inicialmente eu recusei, mas, não resistindo aos pedidos insistentes da minha filha, acabei me mudando. Bruno sempre foi um genro muito gentil e atencioso. Ele tem cerca de 80 metros de altura, um corpo atlético e é bem bonito. No dia da mudança, ele sorria e ajudava o tempo todo, dizendo para eu relaxar e considerar a casa como minha. Fiquei muito feliz por minha filha ter se casado com um bom homem. Minha nova vida começou assim. Eu preparava o café da manhã, cuidava da casa durante o dia e passava o tempo com a família à noite. A vida seguia tranquila. No entanto, havia um pequeno incômodo. Toda noite, eu ouvia alguns ruídos vindos do quarto do casal. No andar de cima, eu sabia que eles eram jovens e que isso era normal. Mas ao ouvir aqueles sons, eu perdia o sono com frequência. 7 anos após a morte do meu marido, eu já tinha esquecido a sensação de ser mulher. Ou melhor, eu me esforçava para esquecer. Mas os sons noturnos pareciam despertar algo profundo e adormecido dentro de mim. Cerca de 3 meses depois, em uma sexta-feira à noite, Marina anunciou animada que viajaria com a Bia para a Disney de Orlando na semana seguinte. A escola da Bia entraria em férias e ela estava louca para ir para lá. Elas planejavam sair na segunda-feira bem cedo e voltar na sexta, um roteiro de 5 dias. Fiquei um pouco preocupada em deixar o Bruno sozinho em casa, não me parecia certo. Mas Marina disse para eu não me preocupar. Bruno está com um projeto na empresa e só chega depois das 11 da noite, quase todos os dias. E, com a senhora aqui, ele não vai passar aperto, ela disse. Às 5 da manhã de segunda-feira, Marina e Bia partiram. Fui até a porta me despedir. Minha filha apertou minha mão com carinho.
Pedi para que tivessem uma boa viagem e se divertissem. Ela, por sua vez, me pediu para cuidar bem do Bruno, e assim, ficamos só nós dois na casa. O primeiro dia foi tranquilo. Meu genro, Bruno, saiu cedo para o trabalho. Ele disse que teria que trabalhar até mais tarde, e só voltou depois das 11 da noite. No segundo dia, ele saiu novamente logo cedo, dizendo que teria uma reunião importante na empresa. Às 11 da noite, ele ainda não tinha chegado. Mais cedo, ele ligou, avisando que teria um jantar da empresa e voltaria tarde. Preparei o jantar para ele, mas esperei até tarde e acabei jantando sozinha. Lavei a louça e, aproveitando, arrumei a sala. De repente, lembrei que o quarto de Marina estava sem limpar há alguns dias. Minha filha tinha arrumado antes de viajar, mas imaginei que um pouco de poeira já tivesse se acumulado. Olhei para o relógio, já passava da meia-noite. O quarto de Bruno ficava no final do corredor e o de Marina ficava perto da escada. No andar de cima, peguei meus utensílios de limpeza e subi para o segundo andar. O corredor estava silencioso. Abri a porta do quarto da Marina e entrei. O cômodo estava bem limpo. Minha filha tinha organizado muito bem antes de sair. Quase não precisava de faxina, só tirar o pó. Comecei a limpar o chão. Embaixo da cama, a escrivaninha, a janela. Demorou uns 30 minutos. Ao terminar, senti-me exausta. Eu não tinha parado desde cedo. Lavei roupa, fui à feira, preparei o jantar. A idade chega e a energia não é mais a mesma. Pensei em sentar um pouco na cama, só para descansar. Sentei-me na beirada. O colchão era muito macio. Marina usava lençóis de boa qualidade. Pensei, vou deitar por 5 minutos. Só 5 minutos. Deitei de costas olhando para o teto e senti um conforto imediato. Fechei os olhos, pretendendo descansar por apenas 5 minutos. Mas o cansaço veio com tudo. A fadiga de um dia inteiro de trabalho. Um corpo que já não era jovem, e o convite daquela cama macia me fizeram cair em um sono profundo. Não sei por quanto tempo dormi. Dormi tão profundamente que nem sonhei. Mas vagamente senti algo estranho, uma respiração quente nas minhas costas e uma mão que deslizava com cautela pelo meu corpo. Na minha consciência nebulosa, o toque se tornava cada vez mais claro. Alguém estava me abraçando por trás, com movimentos suaves, mas com uma estranha familiaridade. Abri os olhos lentamente. Na escuridão, o contorno do teto estava tênue. Onde eu estava? Ah, sim, no quarto da Marina. A memória voltou devagar. Eu só queria deitar um pouco e acabei dormindo. Que horas eram? Dorme por quanto tempo? Tentei me sentar, mas percebi algo errado. Aquele calor nas minhas costas era a temperatura de outra pessoa, e aquela mão na minha cintura, meu coração quase parou. Comecei, devagar, muito devagar, a entender a situação. Eu estava no quarto da Marina, na cama da Marina, e atrás de mim havia alguém com um forte cheiro de álcool e uma respiração pesada. Era Bruno. Meu corpo congelou na hora. Embora meus olhos estivessem abertos, eu não conseguia me mexer. A mão de Bruno acariciava suavemente minha cintura. Eu precisava falar, precisava pará-lo imediatamente. Mas meus lábios pareciam colados. Eu estava em pânico. Os movimentos dele eram do tipo de um marido com sua esposa, gentis e familiares. Ele me confundiu com a Marina. Por estar bêbado, no escuro, era óbvio que ele pensava que quem estava em seus braços era a esposa. Eu tinha que falar, mesmo agora, mas eu estava dura como uma pedra. O que aconteceria se eu falasse? Quão chocado Bruno ficaria? O pânico e o erro dele pareciam reais. E o que eu diria depois? Como eu o enfrentaria? Todos esses pensamentos giravam na minha cabeça. Nesse meio tempo, Bruno não parou. O rosto dele se aproximou lentamente do meu ouvido. Arrepios subiram pelo meu corpo. O cheiro forte de álcool me sufocava. Eu só conseguia gritar em pensamento: não. Sério, não. Mas meu corpo era sincero. Aquele calor masculino era algo que eu não sentia há muito tempo. 7 anos após a morte do meu marido,
Eu tinha me esforçado para esquecer aquele tipo de toque, mas naquele momento, meu corpo reagiu. Meu coração batia cada vez mais rápido. Os movimentos de Bruno eram habilidosos, cheios da gentileza e da certeza de um marido para sua esposa. Involuntariamente, mexi meu corpo. Ele pareceu interpretar isso como uma resposta, e seus movimentos se tornaram mais ousados. Foi aí que senti um impacto indescritível. Uma confusão que embaralhou todos os meus pensamentos. Meu interior estava cheio de susto, pânico e, para ser sincera, uma pitada de curiosidade. Meu coração batia forte e meu corpo tremia descontroladamente. Se eu não parasse, algo irreversível aconteceria entre nós. Eu tinha que falar, de verdade, agora, mas eu continuava muda. Ou melhor, na verdade, eu não queria falar. Meu corpo relaxou inconscientemente. Fazia muito tempo mesmo. Agarrei o travesseiro com força. Não, não. Mas meu corpo já o aceitava. A temperatura de Bruno, sua respiração, tudo me envolvia completamente. Os sentidos que estavam adormecidos por 7 anos pareciam despertar em um instante. Aquela sensação de ser mulher, de estar viva. O tempo parou. Naquela confusão de pensamentos, um evento sem volta aconteceu. O tempo parecia suspenso. Ao redor, só se ouvia a respiração dele. A sensação veio como uma onda, forte, e depois recuou devagar. O eco permaneceu no meu corpo por um longo tempo. Bruno respirava fundo, com o rosto enterrado nas minhas costas. Pouco depois, sua respiração se acalmou. Ele dormiu. O álcool e o cansaço o fizeram cair em um sono profundo. Fiquei deitada, imóvel. O que eu tinha feito? Ao ouvir a respiração suave de Bruno, tive certeza de que ele estava dormindo profundamente. Levantei-me sorrateiramente, com muita cautela. Minhas pernas estavam bambas. Quase não conseguiam me sustentar. Bruno continuava dormindo. Com cuidado, desci da cama, peguei minhas roupas no chão e me vesti. Minhas mãos ainda tremiam. Abri a porta devagar, saí para o corredor e fechei a porta com o mesmo cuidado. Minhas pernas cederam e quase caí sentada no chão. O que fazer? O que eu ia fazer? Voltei cambaleando para o meu quarto. No andar de baixo, eu precisava de um banho. Rápido. Mas minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia andar. Finalmente, cheguei ao meu quarto. No momento em que fechei a porta, uma culpa e uma preocupação enormes me atingiram. O que eu tinha feito? Entrei no banheiro, mas não tive coragem de olhar para mim no espelho. Liguei o chuveiro. A água fria caía sobre mim. Eu sabia que o corpo podia ser limpo, mas a mancha na minha alma jamais sairia. Fiquei ali, sob a água fria, por muito tempo. Depois do banho, sequei-me com a toalha e, finalmente, olhei para o espelho, olhos inchados, cabelo molhado e um olhar vazio. Essa era eu. Vesti meu pijama e me deitei na cama, olhando para o teto. Eu e meu genro. Era um absurdo, algo que não poderia ter acontecido, mas que, no entanto, aconteceu. Eu devia ter falado. Desde o início, na primeira vez que a mão de Bruno me tocou, eu devia ter dito: Bruno, sou eu. Sou sua sogra. Mas eu não disse. E o resultado foi esse. Bruno não sabia de nada. Isso me doía ainda mais. Ele devia pensar que tinha passado a noite com a própria esposa. Amanhã de manhã, ele acordaria. Veria que Marina não estava. Lembraria que ela tinha viajado. E acreditaria que tudo tinha sido um momento íntimo com a esposa. O que eu faria? Como o enfrentaria amanhã? Que expressão eu usaria ao encará-lo no café da manhã? E Marina? O rosto da minha filha surgiu na minha mente quando ela voltasse. Puxei o cobertor e cobri minha cabeça, chorando em silêncio. Se eu tivesse falado na hora, eu estava cheia de arrependimento, mas era tarde demais. Mas era estranho. Mesmo sob a tortura da culpa e do arrependimento, meu corpo ainda se lembrava daquela sensação. Não, não pense nisso de novo. Mas na minha cabeça, a emoção de me sentir mulher, que eu não sentia há tanto tempo, algo que nunca tinha sentido nem com meu marido,
continuava ressurgindo. O que eu estava pensando? Eu devia me sentir culpada, devia me arrepender. Mas no fundo, uma parte de mim sentia falta do que acabara de acontecer. Não, de jeito nenhum. Olhei para o relógio, 4 horas da manhã. Bruno devia estar dormindo profundamente lá em cima, sem saber de nada. Só eu estava acordada, suportando essa dor. Não sei quanto tempo passou. O sol começou a aparecer lá fora, por volta das 5 da manhã. Eu ainda não conseguia dormir. Culpa, preocupação, arrependimento e um sentimento complexo, indescritível, se misturavam, me sufocando. Eu tinha que esquecer. Tinha que agir como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que jamais esqueceria. Meu corpo, meu coração, tudo se lembraria. O pensamento de que esse segredo, que eu não podia contar para ninguém, me acompanharia. Para o resto da vida me sufocava. No meio da dor, o cansaço me venceu. E acabei dormindo. Foi um sono breve e agitado. No sonho, eu ainda ouvia a respiração de Bruno, e aquele segredo indizível estava gravado a fogo no meu coração. O despertador me acordou. Meu corpo estava pesado. Eu só tinha dormido umas 2 ou 3 horas. Olhei para o espelho, olhos vermelhos, rosto pálido. Não posso deixar transparecer. Lavei o rosto com água fria. Dei leves tapinhas nas bochechas. Tenho que agir normalmente. Preciso agir normalmente. Troquei de roupa. Penteei o cabelo, mas minhas mãos ainda tremiam. Fui para a cozinha preparar o café da manhã. Abri a geladeira, peguei os ingredientes, preparei o café, fritei o ovo, fiz o pão na chapa. Minhas mãos agiam automaticamente, mas minha mente estava vazia. Bruno desceria a qualquer momento. Só o pensamento acelerou meu coração. Como eu o enfrentaria? Que expressão usaria? Coloquei o café da manhã na mesa, a xícara fez um barulho ao bater no prato. Calma. Preciso ter calma. Preparei o café da manhã para 2, olhei o relógio, 7h30. Bruno costumava descer por volta das 7h45. Não tive coragem de me sentar à mesa. Ouvi passos na escada. Era Bruno. Virei-me rapidamente para a pia, fingindo arrumar a bancada da cozinha. Bruno entrou na sala de jantar. Meu coração disparou. Calma. Finja que nada aconteceu. Virei-me e olhei para Bruno. Ele estava, como sempre, de camisa bem passada, arrumando a gravata, mas o rosto dele parecia um pouco pálido, e ele tinha olheiras. Bruno, bom dia. O café está pronto. Minha voz saiu um pouco trêmula. Esforcei-me para parecer natural, mas o som não parecia o meu. Bruno sentou-se à mesa, e eu, a contragosto, sentei-me à sua frente. Eu não conseguia olhá-lo. Só conseguia encarar o meu prato. O café da manhã foi um silêncio total. Normalmente, Bruno elogiava a comida e eu pedia para ele comer mais, mas hoje, nenhum de nós disse nada, só se ouvia o barulho dos talheres. Bruno quebrou o silêncio primeiro. Mãe, ontem à noite. Levei um susto e levantei a cabeça na hora. O rosto de Bruno estava meio vermelho e ele parecia muito envergonhado. Bruno, você bebeu demais ontem. Dormiu bem? Perguntei com a voz mais calma possível. Bruno me encarou, seus olhos pareciam me sondar. Desviei o olhar. Ele perguntou com cautela. Mãe, a senhora subiu lá em cima ontem à noite. Senti minha respiração parar. Sim, por quê? Não, por nada. É que eu tive um sonho. Um sonho muito estranho. Sonho. Sim, um sonho muito real. O rosto de Bruno ficou ainda mais vermelho. Esforcei-me para parecer indiferente. É assim mesmo quando a gente bebe demais. Come logo, senão vai se atrasar para o trabalho. É, você tem razão. Deve ter sido um sonho. Bruno murmurou e voltou a comer. Mas sua expressão ainda era de confusão. De quem não tinha certeza se era um sonho ou não. Soltei um suspiro de alívio. Ele achou que era um sonho. Que bom. Não, isso era bom. Terminamos o café. Bruno se levantou. Terminei. Vou para o trabalho. Certo. Vai com cuidado. Bruno foi para a entrada, calçou os sapatos e abriu a porta. Mas antes de sair, ele se virou e me olhou.
Nossos olhares se cruzaram. O dele era complexo, suspeita, confusão e mais alguma coisa. Abaixei a cabeça rapidamente. A porta se fechou. Soltei um longo suspiro. Ainda estava sentada à mesa. Minhas pernas estavam fracas. Ele achou que era um sonho. É melhor que seja assim? Mas a expressão de Bruno não saía da minha cabeça. Aquela incerteza, aquele ar de que algo não estava certo. Ele teria percebido algo. Senti um grande mal-estar. Comecei a lavar a louça, mas minhas mãos continuavam a tremer. Aquele dia passou muito devagar. Limpar, lavar roupa, almoçar. Eu fazia tudo mecanicamente, como um robô. À noite, Bruno mandou uma mensagem dizendo que também chegaria tarde hoje, por volta das 11. Preparei o jantar e o esperei. Por volta das 23h10, a porta se abriu. Bruno entrou. Hoje ele não tinha cheiro de álcool e parecia sóbrio. Bruno, chegou. O jantar está pronto. Certo. Obrigado, mãe. Ele se sentou à mesa e eu me sentei em frente a ele. O jantar começou novamente, em silêncio, mas o clima estava um pouco melhor do que de manhã. Bruno tomou a iniciativa de falar. Mãe, o que a senhora fez hoje? Nada demais. Só cuidei da casa. Vi um pouco de TV. A senhora não fica entediada. Não, é bem melhor do que morar sozinha. Bruno sorriu levemente. A Marina e a Bia devem estar se divertindo. Hoje, mandaram fotos. Sim, elas me mandaram também. Parecem muito felizes. É, depois de amanhã, elas voltam. Ah, sim, um silêncio. No meio da refeição, Bruno parou de repente e me olhou. Mãe, sim, eu... De verdade? Tive um sonho muito estranho ontem. A voz dele estava baixa. Meu coração apertou de novo. Sonho. Sim, foi muito real. Parecia que tinha acontecido de verdade. O olhar dele parecia me investigar. Eu fingi calma e perguntei. Que tipo de sonho, Bruno? Ah, esse. Bruno hesitou. O rosto ficou vermelho de novo. Nada. Só um sonho bobo. É. Quando a gente bebe demais. É normal. É. Deve ser. Mas a expressão dele continuava confusa. Aquela cara de quem não tem certeza se foi sonho ou não. Terminamos de comer, Bruno subiu para o andar de cima. Enquanto lavava a louça, fiquei pensando. Bruno estava desconfiando. Que tipo de sonho ele teve? Ele hesitou e ficou com o rosto vermelho. Senti que não era um sonho. O que eu faria? Naquela noite, perdi o sono de novo. O dia seguinte foi parecido. O café da manhã foi constrangedor. Bruno saiu cedo. Eu passei o dia inquieta. À noite, Bruno chegou por volta das 11. Jantamos juntos. A refeição foi silenciosa, mas algo estava diferente. Bruno não parava de me olhar. Eu sentia o olhar dele. Embora me sentisse desconfortável, fingi não notar. Após o jantar, Bruno se levantou e, surpreendentemente, levou os pratos para a cozinha. Eu costumava arrumar tudo. Hoje, ele parecia querer ajudar. Bruno, não precisa. Eu dou um jeito. Não, deixa que eu ajudo. Bruno ficou ao lado da pia. E eu comecei a lavar a louça ao lado dele. O espaço era pequeno. O braço dele, sem querer, tocou o meu. Naquele instante, parecia que uma corrente elétrica tinha passado. Bruno se assustou. Nenhum de nós falou. Mas a atmosfera mudou. Uma tensão pairava entre nós. Ao terminar a louça, eu estava prestes a sair da cozinha rapidamente, mas Bruno segurou meu braço. Mãe, levei um susto e me virei para ele. O rosto dele estava muito perto, perto demais. Eu tenho uma pergunta para a senhora. A voz de Bruno estava trêmula. Que pergunta? Mãe, aquela noite foi só um sonho mesmo. Os olhos dele me fitavam profundamente. Fiquei sem palavras. Eu continuo achando que não. Foi muito real. Ele apertou a mão que segurava meu braço. E eu senti o cheiro da senhora. Não era o da Marina. Minha respiração parou. Bruno tinha percebido. Ele não tinha certeza, mas estava começando a desconfiar. Bruno. Eu não sabia o que dizer. O olhar dele se aprofundou. Mãe, por favor. Seja sincera comigo. Sua voz tinha um tom de súplica. Meus lábios tremeram.
Neste momento, o telefone tocou de repente. Bruno tirou o celular do bolso. Ao ver a tela, sua expressão se iluminou. Era a Marina. Ele atendeu. Amor. Oi. Sim, estou bem. A mãe também está ótima. Não se preocupe. Bruno sorriu abertamente conversando com Marina. Eu o observei. E meu coração se partiu em dois. Marina, minha filha. Bruno desligou o telefone. Guardou o celular e olhou para mim. O olhar penetrante de antes tinha sumido, substituído por uma expressão complexa. Mãe, desculpa, eu fiz uma pergunta estranha. Ele baixou a cabeça. Tudo bem, Bruno. Você é um ótimo marido. Continue amando a Marina. Vou amar. Sim. Bruno se virou e subiu. Fiquei sozinha na sala, com um peso no coração. Bruno estava desconfiado, mas não tinha certeza. Será que as coisas poderiam continuar assim? Naquela noite, perdi o sono de novo. Amanhã, Marina voltaria. Tudo acabaria. Certo. Mas, por algum motivo, meu coração não estava em paz. Eu sentia que algo ainda não tinha terminado. O olhar de Bruno continuava a aparecer na minha mente, e a sensação daquela noite. Não, não pense nisso. Mas o corpo ainda se lembrava. Abracei o travesseiro, fechei os olhos. Amanhã. Marina volta. Tudo vai voltar ao normal. Eu tentava acreditar nisso, mas estava cheia de incerteza. Será que tudo ia mesmo acabar? Lá fora, começou a chover. Ouvindo o barulho da chuva, olhei para o teto. Amanhã, minha filha voltaria. Tudo precisava voltar ao ponto de partida, mas algo tinha nascido entre mim e Bruno. Suspeita, tensão e uma atração indizível. Fechei os olhos. Preciso esquecer. Tenho que esquecer. Mas eu sabia que não seria fácil. A chuva engrossava. A noite parecia não ter fim. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, a porta da entrada se abriu. Mãe, chegamos. A voz animada de Marina encheu a casa. Vovó, voltamos. A voz da Bia veio em seguida. Corri para a entrada para receber. Marina, Bia, a viagem foi boa. Marina me abraçou forte. Mãe, que saudade. A senhora ficou entediada sozinha. Que nada. O importante é que vocês se divertiram. Foi demais? Bia disse. Animada, Marina puxou a mala e olhou em volta. Mãe, a casa parece mais limpa. A senhora trabalhou muito, né? Não. Só arrumei um pouquinho. E o Bruno? Está no trabalho ainda? Sim, ele ainda não voltou. Marina sorriu e começou a desfazer a mala. Olhei para minha filha e senti uma pontada no peito. Me perdoa, Marina. Me perdoa de verdade. Eu só podia dizer isso em silêncio. Por volta das 6 da noite, Bruno voltou do trabalho. Amor, você voltou? Marina correu alegremente para os braços de Bruno. Bruno a abraçou forte. Minha esposa, que saudade. Eu também. Você ficou muito sozinho. Claro que sim. Ao vê-los abraçados, desviei o olhar, senti um nó na garganta. Na hora do jantar, a família de 4 estava reunida novamente. Marina contava animadamente as histórias da viagem. Amor, a Disney é demais. Temos que ir juntos da próxima vez. Claro, eu tiro férias e a gente vai. Bruno segurou a mão de Marina. Marina sorriu, tímida. Eu comia em silêncio, observando-os. Não olhei para Bruno, e ele também parecia me evitar. Depois do jantar, Marina veio ao meu quarto. Mãe, a senhora está bem. O Bruno não deu trabalho. Não, nenhum. Bruno é um genro maravilhoso. Que bom. Eu fiquei preocupada. Marina segurou minha mão. Mãe, obrigada por ter aceitado morar com a gente. A casa fica mais aconchegante com a senhora aqui. Ao ouvir isso, minhas lágrimas quase caíram. Obrigada, Marina. Minha filha saiu, sentei-me na cama, soltando um longo suspiro. Acabou. Tudo acabou. A vida voltaria ao normal. Eu tentava acreditar nisso. Alguns dias se passaram. A vida realmente parecia ter voltado aos trilhos. Eu preparava as 3 refeições. Marina ia dar aulas de yoga. Bruno ia para o trabalho.
e eu cuidava da casa. Mas algo estava diferente. Toda vez que eu encontrava Bruno, o clima era constrangedor, ele parecia estar me evitando de propósito. Se nos encontrávamos no corredor, ele desviava rapidamente. À mesa, também evitávamos o olhar um do outro. Marina não percebia nada. Passou-se cerca de uma semana. Era um sábado à tarde. Marina disse que levaria Bia para a casa da tia. Mãe, a gente volta depois do jantar. A Bia estava com saudades da tia. Certo, vão lá. O Bruno está em casa hoje, descansando. Com a senhora por perto, ele não vai ficar entediado, né? Não se preocupe, podem ir. Marina e Bia saíram. A casa voltou a ficar em silêncio. Só eu e Bruno. Senti-me muito inquieta. Bruno estava no quarto dele, no andar de cima. Eu estava na sala, assistindo TV, mas não conseguia prestar atenção em nada. O tempo voou. Eram 6 horas da noite. Pensei que era hora de preparar o jantar. Fui para a cozinha, abri a geladeira, peguei os ingredientes. Nesse momento, Bruno desceu. Mãe, a senhora vai fazer o jantar. Sim, algo simples. Quer que eu ajude? Não precisa, Bruno, vai descansar. Não, eu ajudo. Bruno entrou na cozinha. No espaço apertado, ele ficou ao meu lado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Então, você pode picar essa cebola para mim. Claro. Ele foi para a tábua, e eu fui para o lado dele, cuidando da carne. Silêncio. Um silêncio constrangedor. Na cozinha só se ouvia o barulho da faca cortando. Bruno falou primeiro. Mãe, a gente pode conversar sobre aquela noite. A mão que segurava a faca parou. Bruno, eu não consigo esquecer aquela noite. A voz dele estava baixa. Não foi um sonho. Foi. Foi a senhora. Não foi. Minha respiração parou de novo. Bruno, é melhor a gente não falar mais nisso. Por favor, me diga a verdade. Bruno largou a faca. Virou-se para mim. Os olhos dele estavam cheios de súplica. Não consegui levantar a cabeça. Desculpa, Bruno, murmurei. Bruno respirou fundo. Era o que eu pensava. Me desculpa de verdade. Eu devia ter falado na hora. Não, eu também. Eu senti algo estranho. A sensação era diferente. Bruno deu um passo na minha direção. Eu senti o seu cheiro. O toque era diferente. Mas eu estava bêbado. Não podia ter certeza. Bruno, me desculpa de verdade. Mãe. Bruno segurou minha mão. Posso dizer uma coisa muito estranha. O quê? Eu não me arrependo. Olhei para ele chocada. Eu me senti muito bem naquela noite. De verdade, o rosto de Bruno estava vermelho. Foi diferente de estar com a Marina? Bruno, não. A gente não pode fazer isso. Eu sei de tudo. Mas ele apertou minha mão com mais força. Eu sempre me lembro. Toda noite eu me lembro. A senhora também. Não se lembra? Eu não podia responder, mas meu silêncio era a resposta. Bruno se aproximou mais um passo. A distância entre nós era quase nula. Mãe, Bruno, não. E a Marina? A Marina. You sai de tudo. Mas, só hoje, só por hoje. O olhar dele estava cheio de desejo. Eu balançava a cabeça. Não de verdade, não. Mas minha voz não tinha força alguma. A mão de Bruno acariciou meu rosto. Era quente. Mãe, só uma vez. Vamos olhar um para o outro, sóbrios. O rosto dele se aproximou devagar. Eu devia me afastar, devia empurrá-lo, mas meu corpo não se movia. Os lábios dele tocaram os meus. Eram macios. Fechei os olhos. Não resisti mais. Correspondi. Não sei quanto tempo passou. Ele se afastou devagar dos meus lábios e sussurrou. Mãe, vamos subir. Bruno, só hoje. De verdade. Só hoje. Sem arrependimentos. Eu balancei a cabeça. Nós tínhamos cruzado a linha. Bruno pegou minha mão e me guiou para a escada. Eu o segui. Minhas pernas ainda tremiam. Subimos para o segundo andar e entramos no quarto. Era o mesmo quarto daquela noite, mas desta vez era diferente. A luz estava acesa.
Nós podíamos nos ver claramente. Bruno fechou a porta e me abraçou. Mãe. Ele desfez minha roupa gentilmente. Submeti-me aos seus movimentos. Obediente. Mãe, a senhora é linda. O olhar dele era quente como fogo. Caminhamos até a cama, lento e gentil. Ele me deitou e ficou sobre mim. Mãe, posso? Eu assenti. Ele me beijou de novo e devagar. Nos tornamos um só. Desta vez, não era confusão nem acidente, mas uma conexão profunda que eu nunca tinha sentido. Mãe, a senhora está bem. Era uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Não, era uma gentileza e uma paixão que nem meu marido tinha conseguido me dar. Bruno era diferente. Sim, eu murmurei. Mãe, eu me sinto compreendido. A voz dele estava embargada. Eu também, respondi, honesta. Naquele momento, o tempo parou. Ao redor, só se ouvia a respiração um do outro. Bruno deitou ao meu lado, respirando fundo. Eu também. Ficamos deitados em silêncio por um tempo. Ele me abraçava. Mãe, obrigado. Bruno, eu nunca vou esquecer o dia de hoje. Enterrei meu rosto no peito dele. Essa foi a última vez. Você sabe, né? Sim, eu sei. O braço dele me apertou mais forte. Mas eu não me arrependo. A senhora também, né? Eu balancei a cabeça. Não, não me arrependo. Mas tem que ser a última vez. Certo, nós dois sabemos que tem que ser a última vez. O sol lá fora estava se pondo. Marina e Bia logo voltariam. Saí dos braços de Bruno. Temos que levantar, vamos tomar um banho, antes que a Marina chegue. Certo, entendi. Nós nos levantamos e nos vestimos. O clima estava um pouco constrangedor, mas também havia uma sensação de alívio. Bruno segurou minha mão. Mãe, eu te amo. Aquela frase me fez chorar na hora. Eu também, eu também. Eu não conseguia falar. Bruno sorriu, como se tivesse entendido. Não precisa dizer. Eu sei. Acariciei o rosto dele. Você tem que amar a Marina. Por favor. Vou amar. E o que aconteceu hoje vai ser o nosso segredo para sempre. Bruno prometeu. Saí do quarto e voltei para o andar de baixo. Tomei banho, troquei de roupa, olhei para o espelho. Meu rosto estava corado e meu olhar estava diferente. Cerca de 1 hora depois, a porta da frente se abriu. Mãe, chegamos. Era a voz de Marina. Saí sorrindo. Que bom que voltaram. Divertiram-se. Sim. Marina sorriu abertamente. Bruno desceu as escadas. Ele estava agindo naturalmente, como sempre. Amor, você voltou. Sim. Você não ficou entediado sozinho. Que nada. A mãe me fez companhia. Bruno lançou um olhar para mim. Naquele olhar, estava escondido um segredo que só nós dois entendíamos. Naquela noite, deitada na cama, pensei: hoje acabou. Realmente acabou. Mas meu coração doía, como se tivesse sido rasgado. O calor de Bruno, a mão de Bruno, tudo me dava tanta saudade. Fechei os olhos. Preciso esquecer, tenho que esquecer. Mas eu sabia que jamais esqueceria. Era o verdadeiro fim. E isso me deixava profundamente triste. Passou-se mais uma semana desde aquele dia. Eu vivia como de costume. Cozinhava, limpava, lavava roupa. Eu e Bruno cumprimos nossa promessa. Agíamos naturalmente um com o outro. Ninguém percebeu nada. Mas no meu íntimo, tudo estava diferente. Toda vez que via Bruno, meu coração disparava. A memória daquele dia continuava voltando. A mão dele, a temperatura dele, a respiração dele. Não, não pense nisso. Mas meu corpo era honesto. Uma noite, nós 4 estávamos na sala, assistindo TV. Marina abraçava o braço de Bruno. Amor, olha só que engraçado. Essa atriz é muito boa. Bruno acariciava o cabelo de Marina. Marina sorria, feliz. Eu os observava e senti uma pontada no coração. Por que me doía tanto? Era normal uma esposa ser carinhosa com o marido, mas eu sentia ciúmes. Eu não suportava ver Bruno tratar Marina com tanta ternura. Amor, você está com sede. Vou pegar água para você. Marina se levantou. Obrigado, meu bem. Bruno disse.
Sorrindo, Marina foi para a cozinha. Fiquei a sós com Bruno por um momento. Ele me olhou de relance. Naquele olhar, parecia haver 1000 palavras escondidas. Eu também olhei para ele. Foi apenas um instante, mas nós dois entendemos o coração um do outro. Marina voltou com a água. Aqui está, amor. Obrigado. Bruno pegou a água, bebeu um gole e segurou a mão de Marina. Marina sorriu, tímida. Eu assistia a tudo, voltando meu olhar para a tela da TV, mas não conseguia ver nada. Na minha mente só havia Bruno e Marina. Algumas manhãs depois, à mesa. Amor, experimenta. Está uma delícia. Marina colocou um pedaço de comida no prato de Bruno. Obrigado. Bruno sorriu e comeu. Amor, você parece melhor ultimamente. Aconteceu alguma coisa boa? Marina perguntou. A expressão de Bruno vacilou por um instante. Parece que sim. O trabalho tem corrido bem. Que bom. Fico feliz em te ver assim. Marina segurou a mão de Bruno. Eu os observava, apertando a colher com força. Por que era tão doloroso? Bruno parecia feliz. Eu devia ficar feliz por ele, mas a felicidade dele vinha de Marina, e isso me machucava. Após o café, Bruno foi para o trabalho, Marina também saiu para a aula de yoga, Bia foi para a escola, fiquei sozinha em casa. Subi para o andar de cima para fazer a faxina. Parei em frente à porta do quarto de Bruno e Marina. Abri a porta e entrei. Vi a cama. Bruno e Marina tinham estado ali na noite anterior. Eu podia imaginar a cena. Eles se abraçando, se beijando. Meu coração se apertou de dor. Vi que os lençóis estavam um pouco amassados, prova da paixão da noite anterior. Aproximei-me da cama e toquei o lençol. Parecia que ainda restava a temperatura de Bruno. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por que tanta dor? Por que tanto ciúme? Bruno era meu genro, marido da Marina. Eu era apenas a sogra. Aquela noite foi só um segredo entre nós dois. Só isso. Mas meu coração não me obedecia. Eu ansiava por Bruno. Sentia falta dele. Sentei-me na cama e chorei por um longo tempo, em silêncio, quieta. Naquela noite, após o jantar, eu estava lavando a louça na cozinha. Ouvi vozes vindas da sala. Amor, vamos descansar mais cedo hoje? Era a voz de Marina. Por quê? Aconteceu algo? Bruno perguntou. Não, é que eu quero ficar um tempo sozinha com você, Marina disse, tímida. Ah, tudo bem. A voz de Bruno tinha um tom sorridente. Mãe, a gente vai subir. Tá, Marina me disse. Certo, vão descansar. Respondi com a voz mais animada que consegui, ouvi o barulho dele subindo a escada, e depois o som da porta do quarto se fechando, no segundo andar. Parei de lavar a louça e me apoiei na pia. Meu coração doía muito. Eu sabia o que estava acontecendo lá em cima. Bruno e Marina se abraçando, se beijando. Eu não podia mais pensar nisso. Terminei a louça e voltei para o meu quarto. Deitei na cama, mas ouvi. Os sons vinham do andar de cima, fracos, mas claros, a voz de Marina, a voz de Bruno e o barulho da cama balançando. Peguei o travesseiro e tapei os ouvidos. Eu não queria ouvir, mas ainda ouvia. As lágrimas desciam descontroladamente. Por que tanta dor? Por que tanto ciúme? Marina não tinha feito nada de errado. Ela só estava amando o próprio marido. Era normal. Eles eram casados. Mas eu não suportava. Bruno abraçando Marina. Bruno olhando para Marina daquele jeito. Eu odiava aquilo. O som ficou mais alto, chegando ao auge. Puxei o cobertor e cobri minha cabeça, chorando em silêncio. Depois de muito tempo, o andar de cima se acalmou. Meu rosto estava molhado de lágrimas. Olhei para o teto. Eu não podia mais continuar assim. Se eu continuasse, ia enlouquecer. Eu precisava ir embora. Tinha que sair daquela casa. Naquela noite, tomei minha decisão. Eu me mudaria e moraria sozinha. Na manhã seguinte, Bruno e Marina estavam tomando café. Os dois tinham expressões alegres, principalmente Marina, que parecia radiante. Mãe, o dia está lindo.
Dá até vontade de sorrir. É, o tempo está bom, respondi. Sem energia, Bruno me olhou de relance. Seus olhos tinham um toque de preocupação. Desviei o olhar. Após o café, Bruno saiu para o trabalho. Marina também se preparava para sair. Mãe, eu volto um pouco mais tarde hoje. Vou jantar com as colegas depois da aula. Certo, tudo bem. Vai com cuidado. Então, o jantar do Bruno fica por sua conta. Pode deixar. Marina saiu. Fiquei sozinha em casa. Sentei-me no sofá da sala, pensando em como abordar o assunto. Como diria que queria me mudar? Marina ficaria muito triste. Me perguntaria por que eu estava saindo de repente. E Bruno? Bruno saberia o motivo. Ele saberia que era por causa dele. Mas eu não tinha escolha. Eu não podia mais continuar ali. À noite, Marina não estava. Por causa do jantar, Bia disse que ia dormir na casa de uma amiga. A casa estava novamente só para mim e Bruno preparei o jantar. Bruno voltou do trabalho. Mãe, a Marina. Ela foi jantar fora. Volta tarde. Ah, sim. Bruno se sentou à mesa e eu me sentei em frente a ele. Foi mais um jantar em silêncio. Bruno falou primeiro. Mãe, a senhora não parece bem ultimamente. A senhora está sentindo alguma coisa. Não, estou bem. A senhora está mentindo. Parece que está preocupada com alguma coisa. O olhar dele parecia me atravessar. Larguei a colher. Bruno, eu decidi me mudar. A expressão de Bruno congelou. O quê? Por quê? Tão de repente, não é nada. Só acho que é melhor vocês dois, um casal jovem, morarem sozinhos. Mãe, é por minha causa. Ele perguntou com cautela. Eu não respondi. Bruno suspirou. É por minha causa. Não é. Não. Não é sua culpa. É porque a senhora está sofrendo, né? Desde aquele dia. Estando comigo. A voz dele estava baixa. Eu assenti. Desculpa, Bruno. Eu vejo vocês dois felizes e sinto ciúmes, mãe. Quando eu vejo a Marina te abraçando, vocês dois tão íntimos. Meu coração dói demais. As lágrimas caíram. Eu sei que é errado, mas eu não consigo me controlar. Bruno se levantou e veio até mim. Segurou minhas mãos. Mãe, eu também estou sofrendo. A voz dele também estava trêmula. Toda vez que eu te vejo, eu lembro daquele dia. Eu não paro de sentir sua falta. Mas a gente não pode. A gente tem a Marina. O sai? É por isso que a senhora tem que ir embora. Bruno me abraçou. Eu o abracei de volta. Ficamos assim, quietos. Por um tempo. Bruno, você tem que amar a Marina. Por favor, vou amar. Eu vou te esquecer. Vou me esforçar para te esquecer. Eu também. Mas nós dois sabemos que nunca vamos nos esquecer um do outro. Bruno se afastou do abraço. Quando a senhora pretende se mudar, semana que vem, talvez, tenho que procurar um apartamento primeiro. Eu te ajudo. Obrigada. Naquela noite, deitada sozinha no quarto, eu pensava, é a coisa certa a fazer. Ir embora é a coisa certa. Mas meu coração doía como se estivesse sendo rasgado. Eu precisava me afastar de Bruno. Precisava deixar aquela casa. Tudo me causava dor. Dias depois, falei com Marina. Marina, a mamãe precisa falar com você. Mãe, o quê? A mamãe decidiu se mudar. A expressão de Marina congelou. O quê? Por quê? Eu fiz alguma coisa errada. Não, não é culpa sua. Então, por quê? Porque tão de repente, os olhos de Marina se encheram de lágrimas. A mamãe acha que se sente mais à vontade morando sozinha. A senhora está mentindo. A senhora disse que estava feliz morando com a gente, Marina. O que eu fiz de errado? Me diga. Eu mudo. Marina segurou minha mão. Eu a abracei forte. Não é sua culpa. De verdade que não é. O problema é da mamãe. Mãe, Marina chorou. E eu chorei com ela. Me perdoa, Marina. Me perdoa de verdade. A mamãe é uma mãe ruim. Mas eu não tinha escolha. Só assim eu poderia proteger Bruno. E Marina. No final, Marina aceitou minha decisão. Ela sabia que não conseguiria me segurar. Uma semana depois, encontrei um apartamento. Era um kitnet pequeno, a 30 minutos de carro de lá.
Fechei o contrato de aluguel. O dia da mudança chegou rapidamente. Na manhã da mudança, as malas já estavam prontas no dia anterior. Não eram muitas, algumas roupas e artigos de uso diário. Os olhos de Marina estavam vermelhos de tanto chorar. Mãe, a senhora vai mesmo. Não chora, meu amor. Me perdoei pela minha fraqueza. Viver aqui por menos de um ano, mas tanta coisa aconteceu. Os momentos felizes e aqueles dias em que cruzamos a linha, tudo ficaria gravado na minha memória para sempre. Mãe, a mudança está toda no carro. Podemos ir, Bruno disse. Eu assenti. Marina me abraçou forte. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, Marina. Bruno dirigia. Eu estava no banco do passageiro. Olhei para trás. Marina e Bia acenavam para nós. Eu acenei de volta. O carro começou a andar. Aquela casa ficava cada vez mais longe de mim. Não falamos nada durante o caminho. Bruno quebrou o silêncio primeiro. Mãe, o que estamos fazendo é certo, de verdade. Sim, é o certo. Mas, Bruno, a gente tem que se separar assim. Senão, não consegui continuar. Bruno também não disse mais nada. Cerca de 30 minutos depois, chegamos à minha nova casa. Era um kitnet pequeno. Uns 15 metros quadrados. Bruno me ajudou a carregar as malas, tudo foi arrumado rapidamente. Acho que está bom assim. Sim, obrigada. Bruno olhou em volta do quarto. Morar sozinha aqui não é um pouco pequeno. Não, para uma pessoa é o suficiente. Um silêncio. Bruno me olhou diretamente. Mãe, sim, eu nunca vou esquecer. A voz dele estava embargada. Nunca vou esquecer o tempo que passamos juntos. Fui até ele. Segurei sua mão. Eu também. Vou me lembrar para sempre. Mãe, Bruno me abraçou. Foi nosso último abraço. Eu o abracei forte de volta. A temperatura dele, o cheiro dele, o coração dele batendo. Eu queria guardar tudo na minha memória. Depois de um bom tempo, ele se afastou devagar de mim. É um adeus de verdade. Agora, Sam, é um adeus de verdade. Mãe, seja feliz. Você também, Bruno. Seja feliz com a Marina. Ele assentiu, virou-se e foi para a porta. Na porta, ele olhou para trás. Mãe, eu te amei. Dizendo isso, Bruno saiu, a porta se fechou, fiquei parada, chorando por um longo tempo, chorando alto. Tudo tinha acabado de verdade. Tudo entre mim e Bruno tinha acabado. Minha vida sozinha começou. Nos primeiros dias, foi difícil. Era muito silencioso. Eu acordava de manhã e não precisava preparar café para ninguém. Não precisava cuidar de ninguém. À noite, eu não ouvia os sons do andar de cima. Tudo era muito silencioso. Mas, aos poucos, fui me acostumando. Comia sozinha, via TV sozinha, dormia sozinha. Marina me ligava com frequência. Mãe, a senhora está bem, não está estranhando. Não, estou ótima. Não se preocupe. Vou passar aí no fim de semana para te levar umas compras. Certo, obrigada. Marina realmente vinha todos os fins de semana. Cozinhava para mim, limpava a casa, conversava comigo. Bruno veio junto nas primeiras vezes, mas depois parou de vir. Era melhor assim para nós dois. Cerca de 3 meses se passaram. Um dia, recebi um telefonema de Marina. Mãe, tenho uma boa notícia. O quê? Eu estou grávida. Minha respiração parou na hora. É sério. O médico disse que estou de 6 semanas. Mãe, a senhora vai ser avó? A voz de Marina também estava embargada. Parabéns, Marina. Parabéns de verdade. Minha voz também tremeu. Desliguei o telefone e fiquei sentada por um longo tempo. Um filho de Bruno e Marina. Uma onda de emoções complexas me invadiu. Alegria e tristeza. Mas, estranhamente, meu coração se acalmou. Agora, tinha acabado de verdade. Bruno se tornaria um pai de verdade, marido da Marina, pai do bebê. Ele viveria em um mundo completamente separado do meu. Era o certo a fazer. Passaram-se mais 6 meses, a barriga de Marina cresceu. Eu ia à casa deles de vez em quando e via Bruno, mas agora não havia problema.
Nós podíamos conviver naturalmente, como uma sogra e um genro normais. Um dia, Marina disse: Mãe, quando o bebê nascer, a senhora tem que me ajudar mais. Claro que sim. Então, a senhora não quer voltar a morar com a gente? Ela perguntou, com cautela. Eu balancei a cabeça. Não, a mamãe está mais à vontade assim. Quando vocês precisarem, eu vou. É melhor desse jeito, Marina. Marina ficou um pouco desapontada, mas não insistiu. Finalmente, o dia chegou. Marina deu à luz um menino. Mãe, olha o nosso bebê. Não é lindo? No hospital, Marina segurava o bebê. Bruno estava ao lado, sorrindo abertamente. Parece o Bruno. Que nada. O nariz é igual ao seu, mãe, e os olhos são da Mari. Eles sorriam, felizes. Eu sorri como ele? É lindo demais. Parabéns. Que venha com saúde. Mãe, quer segurar o bebê? Marina me entregou o bebê. Eu o peguei com cautela. Uma vida pequena e quente. O filho de Bruno e Marina. Olhei para o bebê e as lágrimas caíram. Mãe, por que a senhora está chorando? Não é nada. É que ele é fofo demais. Bruno me olhou. Seu olhar tinha gratidão e um toque de culpa. Eu assenti para ele. Está tudo bem. Agora, está tudo bem. Nosso segredo seria segredo para sempre. E ver este bebê crescer feliz era a melhor coisa que podíamos fazer. Passou-se um ano, meu neto cresceu rápido. Ele começou a engatinhar, a andar, a dizer mamãe e papai. Eu ia à casa de Marina 1 ou 2 vezes por semana para ver meu neto. Eu e Bruno convivíamos naturalmente. Agora, eu me sentia em paz. Uma noite, eu estava jantando na casa de Marina. A família inteira estava reunida. Meu neto estava sentado no meu colo. Vovó. Ele me chamou e sorriu. Meu amor, meu neto querido. Eu o abracei e sorri. Bruno e Marina sorriam, parecendo se divertir. Era a imagem de uma família feliz. Olhei para a cena e pensei: é assim que deve ser. O tempo que passei com Bruno foi apenas uma noite na minha vida. Uma lembrança que eu nunca esqueceria, mas que eu podia aceitar. Foi doloroso, mas não me arrependo. Bruno olhava para mim de vez em quando. Naquele olhar, ainda havia algo escondido, mas nós dois sabíamos que, fosse amor ou saudade, só poderia ficar guardado no coração. Mãe, coma mais um pouco. Bruno colocou mais comida no meu prato. Obrigada, Bruno. Conversas normais. Agora, éramos de verdade, apenas sogra e genro. Só isso. Depois do jantar, voltei para casa. Embora fosse um kitnet pequeno, eu já estava acostumada. Deitei na cama, olhando para o teto. A luz da lua entrava pela janela. Bruno, às vezes eu ainda sentia sua falta, sentia falta daqueles dias. Mas estava tudo bem. Ele era o marido da Marina, o pai do meu neto, e eu, apenas a avó. Nosso segredo ficaria só entre nós. Fechei os olhos, senti uma grande paz. Pela primeira vez, senti uma paz verdadeira. Aquele tempo proibido com Bruno foi doloroso, mas aquela lembrança ficaria para sempre no meu coração, como uma lembrança bonita, mas triste. E isso me bastava. Mais 2 anos se passaram. Meu neto já tinha 3 anos, falava fluentemente e corria pela casa. Vovó, brinca comigo. Meu neto correu na minha direção. Claro. O que você quer brincar? Brincamos juntos. Bruno voltou do trabalho. Mãe, a senhora veio. Sim. A Marina está ocupada. Vim ajudar com o B apelido carinhoso para bebê, neto. Obrigado, Bruno disse sorrindo. Conversas normais? Não havia mais nada entre nós, apenas família. No jantar, Marina disse: Mãe, tenho outra boa notícia. O quê? Estou grávida de novo. E se riu. Sim, desta vez. É uma menina. Marina sorriu radiante. Bruno também sorria. Feliz. Eu fiquei sinceramente feliz por eles. Parabéns, Marina. Que maravilha. Obrigada. Mãe. No caminho para casa, pensei. Bruno e Marina são muito felizes. Isso é o mais importante.
O último resquício de apego que eu tinha desapareceu. Bruno agora era totalmente o marido da Marina, e seria pai de 2 filhos, e eu, apenas a avó. Isso me bastava. A noite avançou, deitei na cama, lembrando do passado, o tempo que passei com Bruno, aqueles dias em que cruzamos a linha, tudo parecia um sonho, mas eu não me arrependia, porque por causa daqueles momentos, eu tinha a paz de agora. Fechei os olhos. Agora, estava realmente tudo bem. Os sentimentos por Bruno, a lembrança daquele dia, estavam guardados em silêncio no meu coração. Não doía mais. Só havia paz. Eu entendi que o amor tem muitas formas. O amor que não pode ser possuído, o amor que não pode ser dito. Também é amor, Bruno. Seja feliz. Com a Marina, com os filhos. Sejam felizes. Eu vou cuidar de vocês de longe. Eu disse isso no meu coração. E dormi, tranquila. Alguns segredos não precisam de perdão. Só precisam ser guardados no canto do tempo. Eles talvez nunca desapareçam, mas podem nos ensinar uma nova maneira de proteger quem realmente nos importa. Ela escolheu ir embora. Não por fraqueza, mas por uma gentileza e uma aceitação mais profunda. Entre a felicidade da filha e os próprios sentimentos, ela encontrou um lugar silencioso. Tornou-se a guardiã que só podia olhar de longe. Aquele desejo proibido, no final, não destruiu a vida de ninguém. Ao contrário, transformou-se em uma bênção silenciosa. Quando o riso do neto ecoava pela casa, todas as lutas e arrependimentos pareciam encontrar uma resposta. Alguns encontros na vida, talvez, sejam destinados a ser apenas uma breve passagem, mas o calor que eles deixam é suficiente para aquecer os longos anos que virão, e o verdadeiro amor, às vezes, não é ter, mas deixar ir.